O segundo conceito aqui que eu trouxe é o efeito retardado. Imagine que você pega uma bola de basquete e aí tem duas cestas, um do lado da outra. E aí você joga na cesta B. Vamos falar que você joga na cesta da direita. E aí quando ele já está no caminho da direita, você decide que você não quer mais na direita, você quer na da esquerda. E aí essa bola volta e muda a direção que ela está indo. Isso seria um exemplo prático, né? Isso não acontece porque não é observável, mas seria um exemplo prático do efeito retardado. O que acontece? O efeito retardado, quando é mandado um elétron é, através de duas fendas, e depois de já ter passado por essas duas fendas, se comportado como uma onda, e aí você fecha uma dessas fendas, ele volta e se comporta como uma partícula. É como se ele voltasse no tempo. Imagine que nós temos um computador e esse computador ele está programado para gravar 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, ou seja, 50% zeros, 50% uns. E aí, uh, depois de algum tempo gravando já, vamos falar aí 6 meses, chega para uma pessoa e pergunta assim: você quer que tenha mais zeros ou quer que tenha mais uns? Na sua consciência lógica, o que você acha que teria? Mais zeros ou mais uns? Nós, respondendo de forma lógica, diríamos: vai ter a mesma coisa, porque ele está programado para ter 50% zeros e 50% uns. Mas aí, quando eles foram ver o resultado, tinha mais zeros porque a pessoa escolheu que teria mais zeros. Ela queria que tivesse mais zeros e acabou tendo 59% de zeros. Então o efeito retardado ele nos mostra que a consciência altera os resultados dos experimentos. Por isso, John Wheeler, que era um colaborador de Einstein, considerou que o experimentador, na verdade, é um participante, porque a consciência dele altera o resultado. Né? Isso nos mostra que o elétron tem consciência. Então, se o elétron tem consciência e tudo que existe é composto por átomos que contêm elétrons, então tudo o que existe está submetido à ação da nossa consciência, ok? Partindo para o terceiro aqui, colapso da função de onda de Schrödinger. Imaginemos aqui um experimento, uma hipótese, de que nós temos um gato dentro de uma caixa, e aí, dentro dessa caixa, tem um contador Geiger que, quando é emitido uma partícula de radioatividade, ele aciona, e aí aciona um martelo que destrói um frasco com veneno. E aí o gato morre, se essa partícula for emitida, essa partícula de radiação for emitida. E aí, a gente deixa o gato lá por 1 hora. Depois dessa 1 hora, esse gato vai estar morto ou vai estar vivo? Bom, depende, né? Depende se esse átomo ele já vai ter decaído ou não e emitido essa partícula radioativa. Se não tiver emitido, o gato estará vivo. E se tiver emitido, ele estará morto. Mas como a gente faz para saber se ele estará vivo ou morto? Então, a gente considera que o gato ele fica num estado de sobreposição. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E quem que decide se ele vai estar vivo ou morto? A primeira pessoa que observar. Ou seja, falando isso para o seu modo prático de vida. Quando você decide algo que você quer, quando você decide de forma consistente, né, quando você consolida a sua decisão, você está decidindo o seu futuro. Né? Você sai dessa questão de destino e você consolida o seu futuro. Por isso que a mecânica quântica ela exclui essa questão de destino, porque o destino ele meio que cria uma ideia de que você não tem controle sobre sua vida. E aí vem toda aquela questão de vitimismo que as pessoas criam, né? Voltando um pouco mais para a parte filosófica aqui, para a parte prática, vem para aquela questão de vitimismo que as pessoas falam: meu destino é ficar pobre, meu destino é não ter dinheiro, é se ficar doente e estudar em escola ruim, não sei o quê. E aí a pessoa acaba não tomando atitudes para mudar a realidade em que ela está. Mas na verdade, toda aquela situação, aquele entorno em que ela está, é propiciado pela consciência dela, que gerou, que fez o colapso da função de onda, pelas decisões dela, aquelas pequenas decisões que ela foi tomando, levou para onde ela está. Tá? Então, o colapso da função de onda, ele nos mostra que nós temos infinitas possibilidades sempre para as nossas escolhas. Eu posso escolher qualquer trabalho no mundo. Né? Não preciso escolher um. Eu não tenho um destino travado. Eu posso escolher qualquer trabalho e se eu não gostar do trabalho, eu posso mudar de trabalho. E se eu não gostar desse trabalho, eu posso mudar de trabalho.
e quantas vezes eu quiser, porque tem infinitas possibilidades em ação, né? E quando eu escolho um, essa possibilidade vira uma probabilidade. Mas tem uma questão também que eu falei lá já anteriormente, que é a questão de preconceitos, dúvidas, tabus, inveja, crenças limitantes. Então, se você escolheu e aí você duvidou disso, você descriou. Então, essa probabilidade ela volta a ser uma possibilidade de novo. Outra coisa que as pessoas costumam fazer também muito, que é a atitude de não tomar uma decisão. Elas ficam entre o A e o B. Elas têm uma decisão A, elas querem a casa A, mas elas já estão pensando no plano B. Elas têm o trabalho A que elas querem, mas elas já estão pensando no plano B. Então elas ficam entre um e outro. O que eu faço? Esse ou esse? Esse ou esse? E aí acaba não criando nenhum. Ou se cria um, às vezes, por autossabotagem, acaba descriando também, assim como eu falei lá no eletromagnetismo. Então você vai ver nessa lista aqui que eles acabam se complementando, todos se complementam.